Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Hoje, 3 de maio, celebramos São Filipe e São Tiago. A Igreja celebra, no dia 3 de maio, a memória dos apóstolos São Filipe e São Tiago, companheiros leais de Nosso Senhor, escolhidos por Ele para propagar o Evangelho por todo o mundo. Pouco se sabe sobre a vida desses dois apóstolos, além do que consta nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e em algumas cartas do Novo Testamento. Os Evangelhos citam dois apóstolos chamados Tiago. Um, comumente chamado de Tiago Maior, era o irmão de São João e filho de Zebedeu, enquanto o outro, identificado como filho de Alfeu, natural de Nazaré, portanto conterrâneo de Jesus. É uma figura sobre quem pairam algumas dúvidas quanto à identidade. Isso porque, com frequência, ele também é identificado como Tiago o Menor, que seria filho de Maria de Cleofas e primo de Jesus. Este Tiago Menor teve papel fundamental na Igreja de Jerusalém. Foi o seu primeiro bispo, especialmente ao dizer que os pagãos podiam ser acolhidos na Igreja, sem antes ter de se submeter à circuncisão. Além disso, São Paulo diz que Jesus apareceu especificamente para ele e o nomeou uma das colunas da Igreja. A esse mesmo Tiago Menor é atribuída a carta que leva seu nome, na qual consta a conhecidíssima afirmação de que a fé sem obras é morta. O famoso historiador judeu Flávio José relata a informação mais antiga sobre a morte de São Tiago. Ele narra que o sumo sacerdote Anano, filho de Anás, aproveitou o intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada de seu sucessor para decretar a pena de morte de Tiago por lapidação no ano de 62. Filipe era natural de Betsaida, mesma terra de Pedro e André. Apesar de sua origem hebraica, seu nome é grego, o que indica uma abertura cultural que ressalta o Papa Bento XVI. Não se deve subestimar. Os momentos em que Filipe é citado nos Evangelhos são pontuais, mas significativos. São João diz que ele foi chamado por Jesus e, tendo encontrado Natanael, diz-lhe: encontramos aquele sobre o qual escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José, natural de Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou Natanael. Vem e verás, replica Filipe, demonstrando conforme aponta o Papa Bento XVI em catequese específica sobre esse apóstolo. As características da verdadeira testemunha que não se contenta em propor um anúncio como uma teoria, mas interpela diretamente o interlocutor, sugerindo-lhe que faça ele mesmo uma experiência pessoal do que foi anunciado. Filipe aparece novamente por ocasião da multiplicação dos pães, quando Jesus lhe pergunta onde eles comprariam pão para alimentar aquela multidão. Filipe responde de maneira sensata, considerando o número de pessoas ali presentes, dizendo que 200 denários, ou seja, 200 vezes o valor da diária de um trabalhador, não bastariam para que cada um comesse um pedaço. Jesus ter se dirigido a Filipe demonstra que ele era uma figura de destaque entre os discípulos, o que é reforçado pelo fato de que ele sempre aparece em quinto lugar nas listas dos apóstolos. Antes da paixão de Cristo,
Filipe é procurado por alguns gregos que lhe pediram para ver Jesus. Muito possivelmente, o próprio Filipe falava grego, motivo pelo qual os estrangeiros o procuravam. Por isso, Filipe aparece recebendo uma espécie de reprimenda do Senhor, quando na última ceia, Jesus dissera que conhecê-lo significava conhecer também o Pai. Filipe replica pedindo: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Ao que Jesus responde: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como pedes que te mostre o Pai? Não crês que estou no Pai e o Pai em mim? Após a morte de Jesus e o recebimento do Espírito Santo, certamente Filipe creu que quem via Jesus via o Pai, tanto que se tornou um grande evangelizador, tendo anunciado Cristo na Grécia e na Frígia, onde acabou encontrando a morte pela crucifixão ou lapidação. São Filipe e São Tiago foram privilegiados porque conviveram de perto com Jesus. Foram catequizados, formados pelo Senhor. Não podemos esquecer, contudo, que muitos dos discípulos de Jesus não suportaram seus ensinamentos e o abandonaram, como narrado por São João. A santidade desses dois apóstolos não vem do fato de eles terem sido chamados por Jesus e convivido com ele, mas pela maneira como eles corresponderam ao chamado, desapegando-se da sua vida por amor ao Senhor, gastando a própria vida para anunciar Jesus e, por fim, perdendo a própria vida para ganhá-la, como ensinou seu divino mestre. Uno-me por fim à Igreja que hoje reza. Ó mártires ilustres, faróis de tanta luz, na fé e na esperança, já vemos a Jesus. E um dia em plena glória, então sem véu algum, vejamos face a face o Deus que é trino e um. São Filipe e São Tiago, rogai por nós. Se esse conteúdo te ajudou, clique no botão Valeu e ajude essa obra de evangelização.